E aí, pessoal, estamos aqui no carro da Lívia mais uma vez, tentando identificar o problema da leve falhadinha que ela dá. O que nós temos aqui? Acabei de passar o scanner no Torque Pro. Se você quiser saber como utilizar esse aplicativo no seu carro, desde que ele tenha sistema OBD2, você pode conferir no vídeo que está aparecendo aqui, em cima da tela. Só que, no geral, o nosso problema aqui é o seguinte: aquela luz laranja é a luz de injeção. Como regra, ela não fica ligada, né? E aqui também não tem nenhum código de erro de injeção. Se eu ligar o motor, aquela luz vai desaparecer. É isso. Então, a injeção não está registrando nenhum tipo de erro, mas o motor está dando uma leve falhadinha. Dá para perceber aqui, não dá para perceber no vídeo, mas o carro está vibrando um pouco mais do que o normal. E às vezes, a rotação do motor ela dá uma oscilada. Quando está assim, no neutro ou engatado no D, parado no trânsito, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O problema, provavelmente, é algum tipo... Vamos identificar se é alguma entrada falsa de ar. Entrada falsa de ar é o seguinte: o motor precisa de 4 coisas para funcionar bem: ar, combustível, ignição e compressão. O ar que entra no motor, ele é medido pela sonda, pelo sensor MAF, Mass Airflow Sensor, né? Então o que acontece? Depois dele, não pode ter nenhuma entrada de ar que mude, né, a quantidade de ar que o carro está lendo, para que o carro possa fazer, né, o cálculo da injeção. Quanto combustível injetar para que a queima aconteça da forma mais eficiente possível, né? Então, se depois desse sensor MAF está entrando mais ar por algum lugar onde não deveria, você acaba com o seguinte problema. Primeiro, o computador não vai conseguir fazer o cálculo de injeção correto. Então o motor pode dar falhadinha, o consumo pode aumentar, o carro pode ficar mais gastão e assim por diante. Então como é que a gente vai conferir isso? Usando limpa-contato. Deixa eu desligar o motor aqui. Limpa-contato, ele é inflamável. Então, cuidado, né, ao usar, principalmente para essa aplicação que a gente vai fazer aqui. Isso daqui não é um diagnóstico oficial de nenhuma oficina, é uma coisa que eu faço em casa nos meus carros. Se você for fazer no seu, tome as precauções necessárias e tudo mais, por sua conta e risco, tudo bem? Mas no geral, limpa-contato. Link na descrição aqui. Esse daqui é muito bom. E ele sendo inflamável, a gente pode espirrar ele em algumas regiões do motor depois da MAF, né, ali no coletor de admissão, para ver se a marcha lenta oscila por causa disso. Se ela oscilar, quer dizer que ele está puxando esse produto, limpa-contato, para dentro da câmara de combustão, e daí está dando uma oscilada no funcionamento do motor, certo? Então a lógica é essa. Esse é o primeiro passo, você identificar se tem algum tipo de entrada falsa de ar. É claro que o teste oficial de oficina é com uma máquina de fumaça, né? Você coloca um tubo ali, uma máquina de fumaça, para colocar um monte de fumaça dentro do coletor de admissão. E se você vê a fumaça saindo por algum lugar, aí você tem uma certeza, né, de aonde que está essa entrada falsa de ar. Você consegue localizar ela muito mais fácil. Só que vamos combinar que não é um equipamento tão fácil, tão acessível e nem tão barato de você ter em casa, certo? E não é todo mecânico também que tem paciência de caçar a entrada falsa de ar, porque é um negocinho bem chato de você lidar com, né? Então, beleza. Então, pelo menos esse é o plano. Esse é o primeiro passo de hoje. A gente vai fazer esse teste e ver o que acontece. Eu acredito que esse teste não vai dar em nada. Eu acho que o problema não é falha de entrada falsa de ar nesse carro. Eu acho que o problema é esse. Voltando aqui para o aplicativo Torque Pro, nós temos aqui algumas leituras de alguns sensores. Deixa eu ligar aqui. Vou colocar a chave na posição 2. Conectado da ECU. Beleza. É isso daqui. LTFT. Isso daqui é correção de mistura. Uma das, né? A outra é a STFT. Então, em termos bem simples, os bicos injetores, eles pulsam em determinada quantidade. Só que o computador do carro, ele faz um ajuste dessa quantidade que é injetado. Aqui, a LTFT, ela está funcionando de uma forma estranha. Está dando uma leitura estranha de menos 20%.
no intervalo, né, que vai de 20 positivo até 20 negativo por cento. Então, qual que é a ideia? Vamos tentar fazer um procedimento para resetar, né, o aprendizado da injeção e assim ver se esse valor muda. Se esse valor mudar, beleza, a gente conseguiu fazer o reset da injeção. Se não, bom, daí a gente meio que está sem alternativa. Ok, então primeiro vamos começar com esse daqui. Limpa contato, com o motor funcionando, lá no capô. Sempre que você está mexendo no seu carro com a chave na ignição, é bom abrir o vidro. Afinal de contas, se o carro trava com a chave aqui dentro, você fica meio sem ter o que fazer, né? Então vamos lá. Então o sensor MAP está aqui. Então tudo depois dele não pode ter entrada falsa de ar. Então, como você pode ver, não teve alteração nenhuma. Então realmente não é isso. Então agora a gente vai fazer ao vivo o teste, o procedimento que eu vi na internet sobre reset da injeção na Nissan Livina 1.8. Então, vamos fazer aqui um procedimento de reset manual da ECU usando apenas nenhuma ferramenta, né? Só um procedimento supostamente da Nissan. Então deixe o acelerador totalmente solto e vire a chave apenas para a posição ON. Painel aceso sem dar a partida. Espere aproximadamente 3 segundos. 1, 2, 3. Nos próximos 5 segundos, pise e solte o pedal do acelerador até o fundo, umas 5 vezes seguidas, rápido, mas com firmeza. Solte o pé e espere aproximadamente 7 segundos. Assim que der os 7 segundos, pise o acelerador e mantenha até o fundo, mantendo pressionado por cerca de 10 segundos. A luz da injeção vai começar a piscar. Continuo com o pé atolado no acelerador por mais 10 segundos. E aí você tira o pé do acelerador. E no meu caso, essa luz continuou piscando, por mais ou menos 1 minuto. Só que isso é esperado. Então, depois eu liguei o motor e conferi se o procedimento tinha dado certo. Bom, então vamos ver se deu certo. Para isso nós vamos conectar aqui o nosso adaptador OBD2 e conferir basicamente o torque Pro. Está conectado no adaptador e conectou na ECU. E deu certo o reset, está em 0%. Olha só, o procedimento da Nissan funcionou. E como você pode ver, o dado que a gente queria observar, ele voltou para 0. E isso significa que o aprendizado da injeção foi sim resetado. Agora resta a gente ligar o carro e funcionar ele por cerca de 5 a 10 minutos. E isso é importante porque agora você está num cenário de teste, de reaprendizado da injeção. Então, assim, existe um certo risco do carro desenvolver algum problema, dele não funcionar corretamente, então é importante que você faça isso parado ou, no máximo,
dentro de um trajeto controlado, beleza? Bom, olha só. Faz aproximadamente 2, 3 minutos que eu liguei o carro. E ela estava em zero, mas agora começou a cair o LTFT. Assim que a sonda lambda começou, né, a variar. E provavelmente assim que bateu 80 graus. Então, o que quer que seja, não é só uma falha de injeção. E o que eu quero dizer com o procedimento, entre aspas, não deu certo? Basicamente, esse reset deu certo. A injeção, ela resetou o aprendizado, tanto que voltou para zero ali, por um tempo. E essa questão de por um tempo significa que ele está aprendendo de novo com alguma peça ruim no sistema. Ou seja, o motor está sendo forçado a calcular a injeção de uma forma a fazer um ajuste para uma situação real que tem ali dentro do motor. E no caso, a gente já viu no vídeo anterior que o problema provavelmente é desgaste natural das peças. Então, uma bobina meio ressecada, uma vela de procedência duvidosa ou talvez até mesmo os bicos injetores que estão velhos. No caso, todas essas peças que eu mencionei, tirando as velas, são as originais desse carro. Então, tecnicamente, seria uma aposta razoável você dizer que alguma delas está desenvolvendo um defeito. Então, para resumir, nesse vídeo você aprendeu como fazer um teste de entrada falsa de ar no seu carro, na sua casa, usando limpa-contato. Tenha os cuidados necessários, faça mais ou menos como eu fiz nesse vídeo. E você também aprendeu como fazer o reset da injeção na sua Nissan, na sua casa e sem ter ferramenta nenhuma. E o lado bom desses procedimentos em que você não precisa gastar nada para fazer, basicamente é que talvez ele te resolva o problema. Ou talvez ele só te confirme que você precisa realmente gastar dinheiro e fazer uma manutenção completa. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu sou o Alex, e se você não se inscrever aí no canal, você vai fazer esses procedimentos e o carro vai continuar igual. Lembrando que esse leitor, esse limpa-contato e tudo o que eu usei nesse vídeo está aqui com o link na descrição. Esse é o Relíquias Imperfeitas. Se cuida, cuida dos seus carros e saiba que você faz parte desse projeto.